Bom, pessoal, nessa aula eu vou conversar com vocês sobre as interações intermoleculares, também chamadas por alguns livros, algumas pessoas, alguns pesquisadores, professores, de ligações fracas. Nesse contexto das ligações fracas, as intermoleculares, as interatômicas são chamadas de ligações fortes. Então, só recapitulando, as ligações fortes, iônica, metálica e covalente, ligações fortes. Dentro dessas ligações, a gente tem a ligação covalente e para os compostos formados por ligação covalente, nós temos as moléculas, tá bom? Agora, as moléculas interagem umas com as outras. Essa interação entre as moléculas é chamada de interação intermolecular. Então, o ponto de partida das interações intermoleculares são as moléculas, tá? Mas para formar as moléculas, nós temos a ligação covalente entre ametais, que forma as moléculas. Lembrando que os principais ametais são Fong, Brisk e pH. Essa ordem decrescente de eletronegatividade para os principais ametais vai nos ajudar também a determinar quais são os tipos de interações intermoleculares que existem. Porque, por exemplo, se o flúor é o ametal, é o elemento mais eletronegativo de todos que existem, tá? Vou até para o lado de cá para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Se o flúor é o ametal mais eletronegativo e o hidrogênio é o ametal menos eletronegativo, isso vai fazer diferença na hora que esses elementos estiverem ligados, formando ligações covalentes e, consequentemente, compartilhando elétrons. E após esse compartilhamento de elétrons, obviamente, nós vamos ter uma situação na qual o flúor vai atrair, vai puxar mais elétrons do que o hidrogênio, por exemplo. Tá? Então, guarda essa regrinha que é a ordem decrescente de eletronegatividade dos principais ametais, porque com ela isso vai nos ajudar a entender as interações intermoleculares, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá. Então, eu tenho as moléculas. Elas podem ser polares ou apolares. Aí eu coloquei aqui só para lembrarmos. As moléculas pequenas, que são apolares, são simétricas. As moléculas big, só para lembrar, as moléculas grandes, que são apolares, de maneira geral, são aquelas formadas apenas por carbono e hidrogênio. Tá bom? As polares, as pequenas, são assimétricas. E as big, as grandes, são moléculas que são formadas com outros elementos sem ser carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, são moléculas orgânicas, principalmente, que têm oxigênio, flúor, nitrogênio na sua composição, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer com isso. Então, a gente classifica as moléculas em polares e apolares. Para as moléculas muito grandes, para as moléculas big, elas podem ter uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar vai ser onde tem elementos sem ser carbono e hidrogênio, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, principalmente. E na parte apolar vai ser onde tiver apenas carbono e hidrogênio, tá bom? Bom, antes de entrar detalhadamente nessas situações que envolvem as estruturas moleculares, o que acontece? As moléculas apolares interagem entre si através de interações ou ligações fracas do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou DI-DI, DI, dipolo instantâneo, dipolo induzido, também chamadas de interações de Van der Waals ou forças de Van der Waals. Tá? São as interações mais fracas, porque acontecem entre moléculas apolares que não têm polos. Então, a capacidade dessas moléculas interagirem, consequentemente, por causa disso, vai ser menor. As interações de dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá bom? Para as moléculas polares, nós vamos ter dois tipos. A interação dipolo permanente e a chamada interação de hidrogênio, ou melhor dizendo, ligação de hidrogênio. Como é que eu vou conseguir identificar uma da outra? Quando a molécula for polar e não tiver FON ligado a H, ela vai ser dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Quando a molécula for polar e tiver FON ligado a H, ela vai interagir através de ligações do tipo ligação de hidrogênio. Vamos ver alguns exemplos? Bom, pessoal,
como exemplo para as interações intermoleculares, eu peguei 3 moléculas de massa molar mais próximas. Isso porque, como as massas molares são mais próximas, nós podemos então, consequentemente, definir o ponto de ebulição com a intensidade das interações intermoleculares, tá? Isso a gente pode fazer nesse caso exatamente pelo fato de que as massas molares são relativamente próximas para essas 3 moléculas aqui, tá? Então o que acontece? Eu peguei aqui o N2, lembrando que o nitrogênio faz 3 ligações covalentes, então essa aqui é uma molécula N2, tá? A ligação covalente é esse segmento de reta azulzinho aqui, e essa aqui é uma outra molécula N2. Tá bom? Então eu tenho 2 moléculas N2 e esse tracejadinho vermelho é a interação intermolecular entre as moléculas de N2. Tá? Como essa interação ela é muito fraca, o ponto de ebulição do N2 na pressão ambiente é por volta de menos 196 graus Celsius. Ou seja, essa interação é muito fraca. Essa interação é fraca porque essa molécula é apolar. Como que a gente sabe que essa molécula é apolar? Ela é pequena e simétrica. Para saber que ela é simétrica, basta colocar no meio dela como se fosse o eixo X e o eixo Y aqui assim, tá bom? E observar que a parte de cima é igual à parte de baixo e a direita é igual à esquerda. Então ela é simétrica, consequentemente apolar, e a interação intermolecular entre moléculas apolares é do tipo de polo instantâneo de polo induzido, tá bom? Uma interação intermolecular que faz com que uma interação intermolecular pouco intensa que faz com que o ponto de ebulição consequentemente seja baixo, ok? Bom, e o H2S, tá? O H2S, o ponto de ebulição já é maior que o ponto de ebulição do N2. Isso porque o H2S é uma molécula polar, tá? Mas que não tem FON ligado a H. Ela é polar porque ela é assimétrica. Para saber que é assimétrica, basta colocar como se fosse no meio da molécula aqui um eixo X. A gente já vê que a parte de cima é diferente da parte de baixo. Então a gente vai ter uma polarização dentro da molécula. No caso aqui, o enxofre vai puxar a nuvem eletrônica, fazendo com que no enxofre nós tenhamos um polo negativo e nos hidrogênios nós vamos ter um polo positivo. Ou seja, a interação entre esses polos de sinais opostos, que não são tão opostos, que não são tão intensos assim, melhor dizendo, vai fazer com que essas moléculas grudem umas nas outras, mas elas não vão grudar com tanta intensidade assim. Essa interação é chamada de polo permanente porque é uma interação entre moléculas que têm polos, que são polares, tá bom? É uma interação mais intensa do que a DI-DI, tá? Mas menos intensa que a ligação de hidrogênio que acontece, por exemplo, com moléculas de água, tá? Mais uma vez, moléculas de água, o ponto de ebulição é maior do que o H2S. Está vendo que eu estou descendo e o ponto de ebulição está aumentando? Está aumentando porque a intensidade das interações intermoleculares também está aumentando, tá? Para saber que a molécula de água faz ligação de hidrogênio, primeiro a gente vê que ela é assimétrica, ou seja, polar. Consequentemente, eu vou ter uma grande polarização no oxigênio, polo negativo, porque o oxigênio vai puxar a nuvem de elétrons, e no hidrogênio eu vou ter um polo positivo. Quando o polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo da outra, esses polos de sinais opostos, eles fazem com que a molécula interaja, com que ela grude uma na outra, vamos pensar assim, e essa interação ela vai ser mais intensa do que essa de cima, consequentemente o ponto de ebulição vai ser maior. Moléculas que têm FON, moléculas polares que têm FON ligado a H dentro da molécula estabelecem entre elas ligações de hidrogênio. Então aqui eu tenho um FON ligado a H dentro de uma molécula de água e outro FON ligado a H dentro de uma outra molécula de água, e a interação entre as moléculas de água é ligação de hidrogênio. Beleza? Vamos ver alguns exemplos agora com moléculas maiores. Vamos lá? Bom, e para as moléculas big, as moléculas grandes? Lembrando o seguinte, né? Para as moléculas grandes,
se ela for formada apenas por carbono e hidrogênio, ela é apolar e, consequentemente, o tipo de interação intermolecular é de polo instantâneo de polo induzido. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, essa molécula aqui, que é o butano, e essa molécula aqui, que é o metano. Butano e metano, tá bom? E aí é o seguinte, eu coloquei os pontos de ebulição. Aqui é muito claro, né, que o tamanho da cadeia carbônica interfere no ponto de ebulição. Então, por exemplo, o metano, que é uma molécula menorzinha, o ponto de ebulição é menor, porque tem menos capacidade de fazer interações intermoleculares. Quando eu aumento a cadeia carbônica, a probabilidade de estabelecer interações intermoleculares aumenta e o ponto de ebulição aumenta. Mas as duas têm interações intermoleculares do tipo DI-DI, porque são moléculas apolares, porque são formadas apenas por carbono e hidrogênio, tá bom? Agora eu coloquei um exemplo aqui, ó, que é o seguinte, essa molécula é um éter, e um detalhe interessante aqui é que ela tem um oxigênio, uma molécula big, uma molécula grande, que tem um oxigênio, tá? Onde tem um oxigênio é a parte polar dela. Então ela tem uma polarização nessa região aqui. O oxigênio polo negativo, porque vai puxar a nuvem de elétrons, e polos positivos dispersos, digamos assim, no resto da cadeia carbônica, tá? Ou seja, eu tenho uma polarização aqui, que não vai ser tão grande, porque o O está ligado no carbono e o O está ligado no carbono. Esse H aqui, ele fica pendurado, porque o hidrogênio só faz uma ligação covalente. Logo, o oxigênio está ligado no carbono. Então, essa molécula aqui, ela é polar, mas não tem FON ligado a H. Consequentemente, o tipo de interação intermolecular que ela estabelece é de polo permanente, ou DP-DP, ou de polo, tá bom? Nota o seguinte, gente, se eu comparar essa aqui, ó, com essa aqui, vocês conseguem observar que o ponto de ebulição aumenta. Então, moléculas mais ou menos do mesmo tamanho, essa aqui vai ter uma massa molar um pouco maior, é claro que sim, mas moléculas mais ou menos da mesma massa molar, do mesmo tamanho, essa aqui o ponto de ebulição é maior, porque o tipo de interação intermolecular é mais intensa, tá bom? Agora vamos lá. Agora eu coloquei aqui o metanol e essa aqui é o propanol, tá bom? Aí eu coloquei os pontos de ebulição dos dois aqui. Aqui foi semelhante ao que conversamos anteriormente. Então, olha só, o tamanho da cadeia carbônica influencia, mas vocês estão vendo que a diferença não é o OH, tá? Esse OH aqui faz com que eu tenha uma região polar. FON ligado a H significa que essas moléculas, uma de metanol com outra de metanol, elas interagem através de interações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio, só que a parte apolar, onde eu tenho os carbonos e hidrogênios, elas vão interagir também através de interações do tipo de polo instantâneo, de polo induzido. Então aqui é o seguinte, resumindo, essa molécula faz, digamos assim, uma ligação de hidrogênio e um tanto DI-DI. Essa aqui faz uma ligação de hidrogênio e só um pouquinho DI-DI. Então, o aumento da cadeia carbônica, no caso aqui o aumento das interações de polo instantâneo e de polo induzido da parte apolar, faz aumentar o ponto de ebulição, tá bom? Mas as interações intermoleculares mais intensas são as ligações de hidrogênio que elas estabelecem por terem FON ligado a H em suas estruturas, tá bom? E aí, gente, comparando essa primeira, eu vou colocar assim, ó. Comparando a molécula 1 com a molécula 2 e com a molécula 3, a gente observa claramente um aumento do ponto de ebulição, exatamente pelo fato de termos interações intermoleculares mais fortes, mais intensas, tá bom? Se eu comparar dentro dessa, aqui dentro, eu estou vendo que o aumento da cadeia carbônica está aumentando o ponto de ebulição, nesse caso, pelo aumento das interações intermoleculares fracas, que fazem com que essa molécula aqui de baixo, a 3, tenha um ponto de ebulição mais alto, tá bom? Então, eu tenho características que estão associadas a dois tipos de fatores entre as moléculas. O tamanho da molécula vai aumentar o ponto de ebulição e o aumento da intensidade das interações intermoleculares também.
tá? Depois, nos compostos orgânicos, vai ficar mais claro isso, porque lá vai descrever também as ramificações, como que elas interagem nos pontos de ebulição das moléculas também, tá bom? Mas nessa aula eu vou terminar por aqui. Peço mais uma vez, galera, me sigam lá no canal, tá? Façam um favor, compartilhem essa aula com seus colegas, amigos, parentes, primos, etc. E dê um like aqui, um joinha, isso ajuda demais. Comentem também lá aqui no canal, porque tudo isso ajuda na divulgação, tá bom? Beijo para vocês, nos vemos numa próxima aula. Valeu!